reuniu-se nos dias 20 e 21 de janeiro de 2025 em Luanda, tendo tomado as seguintes decisões: manter a taxa BNA em 19,5%, manter a taxa de juros da facilidade permanente de cedência de liquidez em 20,5%, manter a taxa de juros da facilidade permanente de absorção de liquidez em 18,5%. Adicionalmente, o Comitê de Política Monetária decidiu reduzir o coeficiente de reservas obrigatórias em moeda nacional de 21% para 20%. A redução do coeficiente de reservas obrigatórias visa libertar liquidez na ordem de 100 mil milhões de kwanzas, com vista a situar as taxas do mercado interbancário em torno da taxa diretora. De acordo com os dados preliminares divulgados pelo Fundo Monetário Internacional, a economia mundial terá registrado um crescimento de 3,2% em 2024, face aos 3,3% do ano anterior. Os bancos centrais das maiores economias do mundo flexibilizaram as suas taxas de política monetária através da redução das taxas de juros, em virtude da queda da inflação, bem como da diminuição das pressões inflacionistas no curto e médio prazo. Portanto, os bancos centrais das principais economias do mundo flexibilizaram as suas políticas monetárias. No mercado das commodities energéticas, o preço médio de petróleo fixou-se em 79,84 dólares por barril em 2024, representando uma redução de 2,91% comparativamente ao ano anterior, o que se explica pelo abrandamento da procura, particularmente por parte da China. Para 2025, o Fundo Monetário Internacional perspectiva uma redução dos preços de petróleo para 69,76 dólares por barril. No ano de 2024, o preço do ouro valorizou 25,1%, tendo passado de 2.062 dólares, 98 cêntimos a onça em 2023 para 2.624,39 dólares a onça em 2024. Fomentado pela elevada procura, como consequência dos conflitos geopolíticos e dos cortes das taxas de juros nas maiores economias do mundo. Relativamente à economia nacional, as contas nacionais divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística, referentes ao terceiro trimestre de 2024, sinalizam um crescimento homólogo do Produto Interno Bruto de 5,5%, como resultado da expansão da atividade econômica em vários setores, dos quais se destacam a produção diamantífera, com um crescimento de 42%, a atividade pesqueira, com 24%, os transportes e armazenagem, com cerca de 7%, bem como a exploração petrolífera, com 3%. Em termos acumulados, até o terceiro trimestre, a economia, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística, cresceu 4,7%. As nossas estimativas apontam para um crescimento da economia angolana na ordem de 4,4% em 2024, impulsionado tanto pelo setor petrolífero
com um crescimento de 3,6%, como pelo setor não petrolífero, cujo crescimento terá sido de 4,8%, acima da taxa de crescimento da população, que, como todos sabemos, é projetada em torno de 3%. As taxas de inflação mensal em dezembro foi de 1,7%, face aos 1,61% registrados em novembro. A inflação acumulada em 2024 situou-se em 27,5%. Os preços dos bens e serviços na economia continuam num patamar elevado. Todavia, realça-se o abrandamento da inflação mensal, iniciado em maio de 2024, assim como da inflação homóloga desde o mês de agosto, após os picos de 2,61% e de 31,09% observados em abril e julho, respectivamente. O comportamento da inflação em 2024 deveu-se a vários fatores com impactos diretos e indiretos, designadamente ajuste dos preços dos transportes públicos urbanos e do táxi coletivo de passageiros em 233,3%, respectivamente. Ajustamento do preço do gasóleo em 48,15%. Ajustes das propinas nas escolas privadas e públicas, com base na inflação homóloga observada em maio, conforme o Decreto Executivo Conjunto número 187/23, no terceiro trimestre de 2024. Atualização dos preços dos serviços de telecomunicações até 25%, conforme estabelecido nos instrutivos 3, 4 e 5/24. Redução da oferta de bens agrícolas no primeiro trimestre do ano, em consequência das condições climatéricas adversas. No domínio monetário, a base monetária em moeda nacional expandiu 1,7% no mês de dezembro, levando a expansão acumulada desde o início do ano para 14,5%. As notas e moedas em circulação aumentaram 7,93% em dezembro e em 11% no ano. O agregado monetário M2 em moeda nacional expandiu 1,15% no mês de dezembro e a variação acumulada fixou-se em 9,99%, em linha com a dinâmica da inflação, o seu objetivo de médio e longo prazo, assim como a dinâmica da atividade econômica. O estoque de notas e moedas em poder do público aumentou em 10,7% em dezembro e, em termos acumulados, em 3,04%. O estoque de crédito à economia em moeda nacional atingiu 6,06 bilhões de kwanzas em dezembro, representando um aumento de 1,78% face ao mês de novembro e uma variação acumulada de 32,77% no ano, correspondente a 1,5 bilhões de kwanzas em termos absolutos. O valor acumulado dos créditos desembolsados pelos bancos comerciais ao abrigo do aviso 10, desde a sua entrada em vigor, atingiu um montante de 1,3 bilhões de kwanzas em 2024,
face aos 1,1 bilhões do ano anterior. No setor externo, o saldo superavitário da conta de bens cifrou-se em 1,4 mil milhões de dólares dos Estados Unidos em dezembro, registrando um aumento de 1,68% comparativamente ao mês anterior. Em termos acumulados, o saldo da conta de bens atingiu em 2024 22 mil milhões de dólares dos Estados Unidos, face aos 21,8 mil milhões de dólares dos Estados Unidos do período homólogo, representando um aumento de cerca de 1%. O aumento do superávit da conta de bens, em termos homólogos, deveu-se essencialmente à redução das importações em cerca de 6%, ou seja, 894 milhões de dólares dos Estados Unidos. Todavia, as importações de bens alimentares cresceram cerca de 5%, ou seja, 99,6 milhões de dólares dos Estados Unidos, e a importação dos bens essenciais de consumo cresceu cerca de 12%. Por sua vez, as exportações reduziram em 1,83%, cerca de 676 milhões de dólares dos Estados Unidos em termos absolutos, passando de 36,9 mil milhões para 36,2 mil milhões, explicada essencialmente pela diminuição dos preços de petróleo. O estoque das reservas internacionais no final do ano de 2024 fixou-se em 15,6 mil milhões de dólares dos Estados Unidos, face aos 14,7 mil milhões de dólares registrados no ano anterior, o que corresponde a um aumento de 884 milhões de dólares dos Estados Unidos. O aumento das reservas internacionais deveu-se à valorização dos ativos de reserva, com destaque para o ouro e ao retorno das aplicações financeiras realizadas ao longo do ano. No mercado cambial, os bancos comerciais adquiriram um total de 10,8 mil milhões de dólares dos Estados Unidos, face aos 9,9 mil milhões de dólares do ano anterior, dos quais 5,5 mil milhões de dólares foram adquiridos na plataforma, 1,97 mil milhões de dólares foram adquiridos do Tesouro Nacional e 953 mil milhões de dólares adquiridos do Banco Nacional de Angola. O valor remanescente foi adquirido pelos bancos comerciais fora da plataforma. A taxa de câmbio depreciou-se em 9,12% no ano, face aos cerca de 49% observados no ano de 2023. Para o ano de 2025, perspectiva-se uma taxa de inflação no final do período de 17,5%, justificada pelas expectativas de melhoria da oferta de bens e serviços e pela adequada
adequação, perdão, das condições monetárias à atividade econômica. Vale aqui realçar que essas projeções de inflação para o ano de 2025 foram feitas com base na informação atualmente disponível. Nós não consideramos nessas projeções os ajustamentos, em particular dos combustíveis, que vierem a ocorrer eventualmente no ano de 2025. O produto interno bruto, de acordo com as nossas estimativas, deverá crescer 3,5% em 2025, impulsionado pelo setor não petrolífero, que poderá crescer 4,24%, e sustentado pelo aumento da procura interna e pelas exportações líquidas. Na procura interna, estamos a considerar aqui a procura do governo, as despesas, a demanda do governo, quer dizer, o consumo e os investimentos. É uma informação que consta do Orçamento Geral do Estado para 2025. Ela vai crescer e, naturalmente, nós entendemos que isto poderá também impactar positivamente no crescimento da atividade econômica. Como é do conhecimento de todos, há uma previsão de ajustamento de salários da função pública na ordem dos 25%. Nós pensamos que isso também poderá estimular o consumo privado e, nesta perspectiva, nós pensamos que tanto o consumo como os investimentos privados em 2025 também irão impactar positivamente no crescimento da atividade econômica. A próxima reunião do Comitê de Política Monetária realizar-se-á na cidade de Ongiva, província do Cunene, nos dias 17 e 18 de março de 2025. Muito obrigado, senhoras e senhores jornalistas. Acabei de fazer a leitura do comunicado saído da nossa reunião do Comitê de Política Monetária. Eu faço-me acompanhar da senhora vice-governadora Maria Juliana Pereira, que já é vossa conhecida, e temos também pela primeira vez conosco o senhor vice-governador Domingos Pedro. Obrigado e colocamos-nos à vossa disposição para respondermos às questões que nos queiram fazer. Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos. Eu sou o Henrique Caniaque, de Expansão. Tenho aqui algumas questões. A primeira tem a ver com a questão das reservas internacionais, né? O Sr. Governador disse que deve-se à valorização dos ativos, né? E também aqui a questão do ouro. Entretanto, se nós repararmos no final do ano, em apenas 4 dias, as reservas internacionais aumentaram cerca de 998 milhões de dólares. E portanto, queríamos perceber o que é que se deve este aumento exponencial em apenas 4 dias. E se também este aumento tem alguma ligação com os eurobonds, né? A outra questão tem a ver com o Kwanza. O Kwanza está praticamente parado há mais de um mês. E nos 912, ou seja, o dólar, 912 kwanzas, né, por dólar. E portanto, queria saber o que é que está na base desta estagnação do Kwanza neste período, uma vez que a lei de mercado é que a moeda devia estar a flutuar, pelo menos apresentar uma mínima variação, não é?
E também já há bancos que já não conseguem fazer transações durante um curto período de tempo. Já há períodos mais longos de espera de transferências. Uma última questão tem a ver com a notícia agora publicada pelo Expansão, não é? Que diz que a Lei do Orçamento Geral do Estado, aprovado pela Assembleia Nacional, autoriza o BNA a receber uma carteira de títulos emitida pela Assembleia, pelo Ministério das Finanças, não é? Cujo reembolso, eu estou a ler aqui, poderá ocorrer até o prazo limite de 5 anos. Isto que, a nosso entender, viola os empréstimos, ou seja, viola a lei do Banco Nacional de Angola, que obriga que os empréstimos devem ocorrer até 31 de dezembro do mesmo ano. Então, eu gostaria também de ter aqui uma declaração do Banco Nacional de Angola. Obrigado. Boa tarde, sou Cândido Mendes, da Bloomberg. Tenho aqui 4 perguntazinhas. A primeira é se o BNE está preocupado com o impacto dos planos tarifários do novo presidente dos Estados Unidos, o presidente Trump, podem ter sobre a inflação e as taxas de juros. E se o Comitê de Política Monetária já considerou esse impacto na decisão, ao decidir manter a taxa BNA em 19,5. Quais são os grandes riscos para, porque uma breve pesquisa feita em alguns bancos, notei que uma disponibilidade reduzida nas moedas estrangeiras que permitem os bancos levantar para as pessoas que viajam para questões de saúde, conforme são as normas. Se isto reflete uma menor disponibilidade de cambiais no mercado doméstico ou outra questão? Tudo obrigado. Hélder Jeremias, do Jornal de Angola. Mais uma vez, muito boa tarde. Os indicadores apresentados pelo governador do BNA dão realce para o crescimento do setor não petrolífero e, em contrapartida, o crescimento do setor petrolífero. São indicadores plausíveis de que haverá maior consumo. Este consumo alicerçado pelo aumento dos salários da função pública em 25%. Apesar do consumo indicar para crescimento, é sabido que o mercado angolano tem reagido de forma contrária, ou melhor, de forma não pedagógica, os aumentos da massa monetária. Eu gostaria de saber se o BNA tem recomendações ou tem um trabalho em conjunto com outros ministérios no sentido de impedir que este aumento se transforme ou tenha repercussões também na subida desenfreada nos preços do mercado informal. Como sabemos, o mercado angolano é predominado pelo setor informal. Outra questão é de saber como é que está o programa do BNA ligado à implementação dos aplicativos para pagamentos eletrônicos. Sabemos que o BNA tem estado a trabalhar com instituições bancárias, bancos comerciais, que têm realce para a implementação de certos aplicativos, ou certos aplicativos que ultimamente permitem que usa-se menos do dinheiro vivo, não é? Eu gostaria de saber como é que está este programa. Obrigado. Ok, bom, então nós vamos passar às respostas. Eu iria deixar a senhora vice-governadora para depois responder a questão relacionada com o QUIC, ponto de situação. Iria também pedir ao senhor vice-governador para responder a questão relacionada com o impacto que poderá ter
medidas que vierem a ser tomadas pela administração Trump. O senhor vice depois vai se debruçar sobre esse tema, mas para já nós podemos dizer é que nós não tivemos em consideração este elemento nas nossas projeções. A primeira pergunta: a que se deveu o aumento das reservas internacionais no final do ano? Nós, Banco Nacional de Angola, e essa informação também é pública, no início do ano de 2024, concedemos um financiamento de 960 milhões de dólares ao Tesouro Nacional. Ao longo do ano, no início do ano, obviamente, com o financiamento que foi concedido ao Tesouro, nós tivemos um impacto nas reservas internacionais. Num primeiro momento, as reservas internacionais caíram. Mas, ao longo do ano, por força da valorização do ouro e do retorno das nossas aplicações, nós fomos recuperando o patamar das reservas internacionais. Mantivemos esse patamar em torno dos 14,7 mil milhões de dólares, que é a posição com que nós fechamos o ano de 2023. No final do ano, e como estabelece a lei do Banco Nacional de Angola, o Tesouro Nacional reembolsou ao Banco Nacional de Angola, em várias prestações, o financiamento que lhe havia sido concedido no valor de 960 milhões de dólares. E este reembolso é que fez com que houvesse o aumento substancial das reservas internacionais no final do ano, para se fixar então em 15,6 mil milhões de dólares. Mas nós entendemos que isso foi uma reposição da posição anterior, mas que o aumento das reservas internacionais como tal no ano se explica mais uma vez pela valorização do ouro e também pelo retorno das nossas aplicações. O Kwanza, estabilizado em 912 kwanzas por dólar. Primeiro, é bom também que os senhores jornalistas se apercebam disso, que efetivamente nós temos a taxa de câmbio estabilizada já há algum tempo, mas se estiverem recordados, em dezembro já tivemos também aí uma tendência de depreciação da moeda nacional, mas que graças a algumas vendas de divisas que foram feitas, os bancos comerciais entenderam que a taxa de câmbio devia voltar para o patamar anterior. Porque a taxa de câmbio não é do BNA. A taxa de câmbio é apenas uma taxa de referência, é a taxa do mercado. O que o Banco Nacional de Angola faz é apenas e tão somente ir à plataforma da Bloomberg, captar a taxa de câmbio e publicá-la. Quem tem o protagonismo na determinação da taxa de câmbio não é o Banco Nacional de Angola, é o mercado. Por isso é que nós chamamos a isso uma taxa de mercado. E aqui é importante referir
e também já para rebater uma questão que foi colocada sobre as dificuldades acrescidas que os particulares e as empresas teriam, né? Eu acho que é sempre bom nós contextualizarmos as coisas. Nós reconhecemos que tivemos inúmeras dificuldades no ano de 2023 e sempre reconhecemos isso. No ano de 2024, nós entendemos que a situação melhorou. Bom, ainda não melhorou suficientemente para corresponder àquilo que são as expectativas dos agentes econômicos. Mas houve melhorias muito substanciais. E no que diz respeito às operações de particulares, né, nós em dezembro de 2024, nós solicitamos aos bancos comerciais para que nos reportassem todas as operações pendentes de particulares, né? Porque na altura nós olhamos para o patamar das nossas reservas internacionais e tivemos a plena convicção de que terminaríamos o ano com um patamar de reservas internacionais satisfatório. Então, consultamos os bancos. Os bancos reportaram-nos as operações pendentes. E a título excepcional, nós vendemos divisas para os bancos comerciais liquidarem todas as operações de particulares que nos haviam sido reportadas. De igual modo, e nós sabemos que tem havido muito ruído, particularmente fora do país, e isso pode impactar o ambiente de negócios no país, nós também solicitamos para que nos fossem reportadas as operações das companhias aéreas que operam no país, né? E também vendemos divisas para que os bancos comerciais pudessem limpar as operações pendentes das companhias aéreas. Mas, infelizmente, ainda tivemos reclamações, em particular de uma companhia aérea, que nos disse que tinha operações pendentes desde 2023. Nós dissemos que isso não era possível. Não era possível porque em agosto fizemos a mesma operação, limpamos as operações pendentes das companhias aéreas, voltamos a consultar os bancos comerciais em dezembro, não nos foi reportada nenhuma operação dessa companhia aérea e nós chegamos à conclusão de que havia problemas entre a companhia aérea e os bancos. A companhia tinha que melhorar a sua relação com os bancos comerciais. E isso acontece muito, não só com as companhias aéreas, mas também com vários operadores econômicos, que dizem que têm dificuldades para realizar as operações cambiais, mas na realidade nem sequer têm liquidez para tal, né? E um exemplo concreto é: houve uma venda agrupada, um leilão para importação agrupada de arroz, né? Nós nos predispusemos a disponibilizar a moeda estrangeira às empresas vencedoras do leilão. Também levou-se muito tempo a concretização das operações, porque nem todas as companhias que participaram do leilão tinham a moeda estrangeira necessária para a realização das operações. E então é preciso também nós relativizarmos as coisas. O tema da violação da lei, ou suposta violação da lei, porque não compete-nos a nós fazer julgamentos sobre decisões dos órgãos de soberania.
e particularmente quando se trata da Assembleia Nacional. A independência do Banco Nacional de Angola, ela está estabelecida na Constituição e na lei do Banco Nacional de Angola. O que se coloca é tão somente a modalidade de reembolso do financiamento que vier a ser concedido ao Tesouro, né? Em observância à lei do Banco Nacional de Angola, que estabelece que o BNA pode conceder financiamentos ao Tesouro, né, ou ao Estado, de uma maneira geral, mas o Estado representado pelo Tesouro Nacional, até ao limite de 10% das receitas correntes do ano anterior. Isso está previsto na lei. A única coisa que altera com o que está estabelecido no Orçamento Geral do Estado para 2025 é apenas a modalidade de reembolso. Na lei do BNA, o que está estabelecido é que o reembolso deve ocorrer até o final do ano em numerário, e na lei do Orçamento Geral do Estado para 2024, o que está estabelecido é que poderão ser emitidos títulos, né? E esse reembolso, e o prazo de reembolso poderá ser acordado entre o Banco Nacional de Angola e o Tesouro Nacional. Então tem que haver aí conformação em termos operacionais, né? E terá que haver aqui alinhamentos entre o Ministério das Finanças e o Banco Nacional de Angola. O nosso entendimento é que o financiamento deverá ser concedido em moeda estrangeira. E eu acho que este também é o entendimento do Ministério das Finanças, para que não haja impacto direto sobre a inflação. Porque quando o Banco Nacional de Angola concede financiamento em moeda nacional ao Tesouro, falo através da emissão monetária, né? Sem contrapartida. E isso tem impacto sobre os preços. Essa é a nossa principal preocupação. Mas no caso em apreço, o financiamento será concedido em moeda estrangeira. O impacto será sobre a posição de reservas internacionais. Tal como eu já disse, no início do ano de 2024, por exemplo, as reservas internacionais caíram como resultado do financiamento concedido ao Tesouro, o que poderá também acontecer caso o Tesouro nos venha solicitar o tal financiamento. Mas a independência patrimonial, operacional do Banco Nacional de Angola estão preservados, quer pela Constituição, quer pela própria lei do Banco Nacional de Angola. Por que que ainda temos uma inflação alta, apesar da relativa estabilidade da moeda nacional? E mais uma vez aqui também, né? É bom que os senhores jornalistas repitam mesmo isso, que nós tivemos uma relativa estabilidade da taxa de câmbio em 2024. Né? A depreciação foi de cerca de 9%. E então por que tivemos a inflação ainda em patamares altos? Pelas razões que aqui também já foram invocadas. Nós enumeramos aí um conjunto de fenómenos que ocorreram, particularmente relacionados com ajustes de preços, quer dos combustíveis, preços das telecomunicações, preços, as propinas escolares. Tudo esses ajustes têm impacto direto sobre os preços. E sobre eles, o Banco Central nada pode fazer.
E, para além disso, temos o tema da inércia inflacionária. Por isso é que temos que ser extremamente cautelosos nas decisões que vamos tomando para que as condições monetárias estejam suficientemente adequadas às necessidades de crescimento da economia e também de uma maior estabilidade dos preços no médio e longo prazo. A inércia inflacionária, isso tem a ver com as expectativas dos agentes econômicos. Os agentes econômicos, ao longo do primeiro semestre, praticamente, de 2024, ainda tinham expectativas muito negativas sobre a nossa economia. Tinham expectativas adversas sobre o comportamento da taxa de câmbio, tinham expectativas adversas sobre a própria inflação, razão pela qual nós, até o primeiro semestre praticamente de 2024, nós tivemos as taxas mensais de inflação acima dos 2%. Só a partir de maio é que as taxas mensais de inflação situaram-se abaixo do patamar de 2%. E a partir de agosto que a inflação homóloga começou a cair. E isso também contribui para influenciar as expectativas dos agentes econômicos. E a nossa perspectiva é de que a inflação homóloga vai continuar a cair até o mês de junho de 2025. A partir de junho de 2025 é que a situação vai se tornar mais desafiante, né? Muito mais desafiante. Mas os dados em nossa aposta mostram claramente que a inflação homóloga vai continuar a cair. Bom, já falei sobre o tema da menor disponibilidade de cambiais, que nós apresentamos no comunicado, é um aumento das disponibilidades cambiais em 2024, comparativamente ao ano de 2023. Houve um aumento, né? Em média, os bancos comerciais compraram na plataforma, isto as companhias petrolíferas e diamantíferas, cerca de 450 milhões de dólares por mês. Adicionalmente, os bancos comerciais compraram fora da plataforma aos clientes diversos, né? Porque para se participar da plataforma existem requisitos e, de uma maneira geral, só participam as companhias petrolíferas e diamantíferas do lado da oferta, razão pela qual temos também muitas operações cambiais que vão se realizando fora da plataforma. E destas operações, os bancos comerciais adquiriram, em média, 200 milhões por mês. No total, então, os bancos comerciais adquiriram 650 milhões de dólares por mês. Esta é que é a oferta regular, né? Esta é a oferta regular. Adicionalmente, e tal como nós também fizemos referência no nosso comunicado, os bancos comerciais também adquiriram divisas, quer do Tesouro Nacional, cerca de 2 mil milhões de dólares, como do Banco Nacional de Angola, 953 milhões de dólares. Houve, portanto, aqui um aumento da
das compras dos bancos comerciais. O total foi 10,8 mil milhões de dólares em 2024, contra 9,9 mil milhões de dólares em 2023. Portanto, não se pode dizer que houve uma menor disponibilidade de moeda estrangeira. Aliás, e tal como eu já fiz referência, ainda não atingimos o ótimo, mas houve melhorias substanciais a nível do mercado cambial. Como evitar que o aumento dos salários tenha um impacto sobre a taxa, sobre a inflação ou sobre a taxa de câmbio? Bom, vamos supor que foi sobre evitar aumentos salariais. Isso tem a ver com a produtividade do trabalho, né? Se aos aumentos salariais corresponder ao aumento da produtividade do trabalho, os impactos são limitados. Mas nós pensamos que o Banco Nacional de Angola tem instrumentos de política monetária suficientes para fazer face a eventuais pressões inflacionistas que advenham do aumento de salários. Portanto, para já, o que lhe posso dizer é que isto não constitui preocupação do lado do Banco Nacional de Angola. Tal como referi, vou então dar a palavra aos meus colegas, a vice-governadora Juliana, para falar sobre o QUIC, e o vice Domingos Pedro para falar sobre o que poderá acontecer com as medidas que vierem a ser tomadas pela nova administração Trump, ou pela administração Trump, perdão. Obrigada, governador. Portanto, relativamente ao ponto de situação do arranjo QUIC com os bancos, devo dizer que o programa continua em andamento, não só com os bancos, mas com todos os outros operadores envolvidos no processo. Eles têm como objetivo, como sabem, aumentar a interoperacionalidade entre os operadores para facilitar, proceder à eletrificação dos pagamentos, facilitar o acesso do público a valores e reduzindo a circulação de numerários. Nós, a título de exemplo, temos aqui alguns números. Temos já registrados na EMIS cerca de 29 participantes, dos quais 13 já receberam, portanto, pagamentos instantâneos em cerca de 1 minuto. No mês de dezembro tivemos um aumento substancial das operações, tendo elas atingido o valor de cerca de 18 mil milhões de kwanzas. Portanto, neste momento temos também já abertas cerca de 2 milhões de contas QUICs abertas. Portanto, é um processo que continua a ritmo acelerado. Como sabe, esse é um dos caminhos para os quais nós, bancos centrais, estamos a utilizar para aumentar o nível de inclusão na nossa sociedade e, portanto, é prioridade a nível da nossa estratégia. Portanto, é um trabalho que continua. Obrigada. Okay. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Governador. Nós percebemos que o mundo hoje vive uma febre Trump. Está todo mundo preocupado com o que vai acontecer com o mundo por causa das medidas do Trump. Deixa-me dizer que, enquanto Banco Central e enquanto cidadãos desta pátria, todos nós seguimos com atenção devida o que está a acontecer na economia americana. Não podia ser de outra maneira, mas é preciso relativizar as coisas, não é? O Banco Nacional de Angola, como logo no início do comunicado o senhor governador fez referência, nós olhamos para o panorama internacional, olhamos para a evolução da conjuntura
da economia internacional, os principais players da economia internacional e tomamos as nossas posições, discutimos as nossas políticas e ajustamos os nossos instrumentos em função desta leitura que nós fazemos da conjuntura internacional e também da conjuntura nacional. Como vocês sabem também, os Estados Unidos da América, nós temos um banco central forte, o Fed, e o Fed é um banco central independente. E como consultor do presidente dos Estados Unidos, o Fed tem a sua área de manobra. Naturalmente que as medidas que vierem a ser eventualmente adotadas pela administração Trump, em princípio, não vão afetar o funcionamento do Fed e também sabemos que a economia americana está numa fase de dinamismo, a economia está resiliente, a economia americana está a crescer a nossa expectativa é que o Fed, dentro desta independência que goza, continuará a, digamos assim, a conduzir a sua política monetária. Vimos uma passagem aqui que foi referida pelo Sr. Governador, que de uma forma geral os bancos centrais suavizaram, flexibilizaram a política monetária, porque a inflação está numa tendência de abrandamento e as taxas de juro foram, digamos assim, de uma forma geral, as taxas de juro compreenderam um abrandamento. Mas isso não se passou apenas na economia americana. Nós assistimos o mesmo fenômeno na Europa, portanto, o Banco Central Europeu também flexibilizou a sua política monetária. Temos o FMI, o Banco Mundial, outras instituições, a Organização Mundial do Comércio. Portanto, nós, Banco Nacional de Angola, estamos atentos à evolução desses grandes players no mercado internacional e tomamos as nossas decisões olhando para a tendência das variáveis que essas instituições mobilizam. Portanto, não houve, digamos assim, uma preocupação especial neste Comitê de Política Monetária para aquilo que a administração Trump projeta a fazer, mas sim olhando para a conjuntura internacional, olhando para a tendência que está a acontecer na economia internacional, os principais players, e a partir desta, digamos assim, desta fotografia e desta avaliação minuciosa que nós fazemos, lembro-me que nós, o Banco Nacional de Angola, tem uma área de estudos e tem uma área de estatística que monitoram permanentemente a evolução desses mercados. Temos também uma área de mercados. Então, nós temos informações que nós julgamos que sejam aquelas de peso e que devem ser consideradas quando nós fazemos as nossas projeções. Portanto, a Comissão de Política Monetária tomou essas decisões olhando para aquilo que está a acontecer na conjuntura internacional e olhando também para a evolução da nossa economia, os indicadores, os fundamentos da nossa economia. Portanto, não houve aqui digamos, uma dedicação especial à administração Trump. Muito bem. Obrigado, Governador Domingos Pedro. Temos mais perguntas? Muito boa tarde, Horácio Bapolo, jornal Rede Girassol. A questão é, eu confesso que eu fui ultrapassado aqui em muitas questões, mas tenho apenas duas. Em outubro e dezembro de 2024, ou seja, do ano passado, o BNA vendeu divisas num montante global de 400 milhões de dólares. Gostava de saber o que é que motivou a intervenção do BNA no mercado cambial. Houve pressão nas necessidades cambiais, é um recomeço da venda de divisas por parte do BNA. O BNA prevê outras intervenções no mercado cambial ao longo deste ano. A segunda questão é, gostava de saber qual é a meta do BNA para a taxa de inflação para este ano. Obrigado.
Senhor Governador, estou a voltar a uma questão, a não ser que estive distraído, me parece não ter sido respondida, é sobre os grandes riscos que antevê que possam impactar a moeda nacional e a inflação. E eu lembro-me agora que quando fez o objetivo da inflação de 17,5 para este ano, disse que não incluía a expectativa do aumento dos preços dos combustíveis, que me parece que é um dos tais perigos. Obrigado. Boa tarde, Romão Ferreira, Rádio Nacional. Eu tenho aqui duas questões. Uma delas é, há coisa de 2 anos, o Banco Nacional de Angola obrigou os bancos a fazer um reajuste no seu capital. Entretanto, haviam 2 bancos que não tinham concluído este processo. Eu gostava de saber do BNA qual é hoje a realidade destes 2 bancos. Cumpriram com a recomendação do Banco Nacional de Angola ou não? E já agora, sei também que houve um processo que está a correr sobre o Banco Econômico. Qual é a realidade hoje do Banco Econômico? Obrigado. Boa tarde, Regina Anda, do Jornal de Economia e Finanças. Eu gostaria de saber qual é neste momento o volume de notas disponíveis no mercado e saber se o BNA confirma a autorização que a partir de 1 de fevereiro os multicaixas subirão de 120 para 180 mil kwanzas. Obrigada. O aumento dos montantes. Qual é a motivação? Se confirmamos. Temos mais perguntas? Bom, então vou pedir à senhora vice-governadora para responder à questão que nos foi colocada sobre o volume de notas, né? E também se confirmamos aquela informação que tem estado a ser vinculada ou veiculada. Vice-Juliana, tem a palavra. Okay. Diga. Relativamente ao volume de notas em circulação na economia, nesse momento nós temos um montante de 852 bilhões de dólares, de kwanzas, peço desculpas, em circulação na economia. Em relação ao aumento dos valores nos multicaixas, sim, houve este aumento e visa, sobretudo, também aumentar a disponibilização do numerário para dar maior comodidade ao público no acesso ao numerário. É também uma maneira de reduzirmos as enchentes que temos verificado nas taxas. As pessoas, em princípio, levantam mais, têm menos necessidade de ir ao TPA, ao caixa, levantar valores. Portanto, é verídico. Bom, então, sobre se o BNA teria recomendado... Como é que é? Peço desculpa, se o BNA teria recomeçado com as vendas diretas de divisas. Bom, nós o que temos estabelecido é que o essencial das transações cambiais devem ocorrer a nível da plataforma. Os bancos comerciais adquirem moeda na plataforma, adquirem também moeda junto dos seus clientes fora da plataforma, e isto permite o funcionamento normal do mercado cambial, porque as transações ocorrem todos os dias. Todos os dias há compras, há vendas por um lado e compras por outro lado. E isso é que faz com que, em média, os montantes que são transacionados pelos bancos comerciais são de cerca de 650 milhões de dólares por mês. Agora, pontualmente,
não se exclui uma ou outra intervenção do Banco Nacional de Angola. Particularmente é o que nós fizemos nos meses de outubro, novembro e também em dezembro. Outubro, fizemos-lo essencialmente para permitir que as operações pendentes de importação de bens alimentares, e porque também nos aproximávamos da quadra festiva, pudessem ser feitas sem entraves e com a celeridade requerida. Eu creio que o impacto desta medida foi positivo, porque do nosso lado, por exemplo, constatamos que não houve grandes constrangimentos a nível da oferta de bens alimentares nos estabelecimentos comerciais e não só. Aliás, quando nós olhamos para as estatísticas do Instituto Nacional de Estatística, nós tivemos em dezembro uma taxa de inflação relativamente baixa, foi de 1,7. Quando eu digo relativamente baixa, é comparando com aquilo que nós tivemos mais lá para trás, né? Em dezembro, a inflação, a taxa de inflação mensal foi de 1,7%. Em termos de comparação, por exemplo, em 2023, nós, em dezembro, registrou-se uma taxa de 2,42%. Portanto, houve aí uma redução substancial. Então, sempre que as nossas disponibilidades em moeda estrangeira o permitem, nós podemos fazer intervenções pontuais, mas não quer dizer que nós genericamente retomamos as vendas diretas de divisa. Não, são intervenções pontuais. E se o BNA prevê outras intervenções no ano de 2025, nós teremos que analisar. Teremos que analisar, em primeiro lugar, nós olhamos para aquilo que vai acontecendo a nível do mercado, particularmente no que diz respeito à oferta de bens no mercado, a operacionalização do próprio mercado cambial, e depois olhamos também para as nossas disponibilidades em moeda estrangeira. Sempre que houver alguma folga e as condições de mercado assim o exigir, não se exclui uma eventual intervenção do Banco Nacional de Angola. A meta de inflação para 2025, nós, em Angola, o nosso regime de política monetária é um regime de metas monetárias. Por esta razão, nós não temos meta de inflação, nós temos um objetivo de inflação. E tal como nós fizemos referência no nosso comunicado, nós temos uma previsão de alcançar, no final do ano de 2025, uma taxa de inflação de 17,5%. Nós só teremos metas de inflação quando fizermos a transição para o regime de taxas de juros. Os riscos que possam impactar a inflação. Bom, aqui, dentre os vários riscos, podemos enumerar, em primeiro lugar, uma alteração dos preços administrados. Preços administrados, refiro-me aqui ao ajuste que poderá eventualmente ocorrer nos preços dos combustíveis. Nós também fizemos aqui referência aos ajustes que ocorreram no ano passado, por exemplo, a nível das propinas escolares, né? Tudo isso tem a ver com a maneira em que isso ocorre, por causa das expectativas que tudo isso gera junto dos agentes econômicos.
Um outro risco que podemos aqui avançar tem a ver com a produção. Se a produção estiver abaixo daquilo que são as nossas previsões de crescimento econômico, particularmente a produção de petróleo, se estiver aquém das nossas previsões, isso poderá ter um impacto sobre a disponibilidade de moeda estrangeira na economia e, consequentemente, sobre a inflação. Também podemos mencionar uma redução muito substancial dos preços de petróleo no mercado internacional, abaixo do preço de referência do Orçamento Geral do Estado, também poderá ter um impacto sobre a inflação. No fundo, são, assim de maneira resumida, esses fatores que poderão impactar a inflação, os fatores adversos, e não devemos deixar aqui de fora também os efeitos das alterações climáticas, né? Tal como aconteceu no ano passado, por exemplo, houve chuvas em excesso, a circulação entre as províncias do interior e a capital do país, em particular, em diversas estradas, foi interrompida, e tudo isso também acaba por ter impactos sobre os preços de bens que são comercializados na nossa economia. O ajuste de capital. Bom, o ajuste de capital foi feito praticamente por todos os bancos que operam no país, né? Os ajustes só não ocorreram no caso do VTB, né? O Banco da China já ocorreu, isso levou algum tempo, mas ele efetivamente ocorreu porque o Banco da China é uma sucursal do Bank of China, e naturalmente há decisões que são tomadas pela casa-mãe e levam o seu tempo, mas felizmente nós o que registramos foi efetivamente o aumento de capital que foi feito por esta instituição. O VTB ainda não o fez, porque o que está em análise é a continuidade ou não da operação do VTB no mercado bancário angolano. É um tema que está a ser apreciado pelos próprios acionistas do VTB e que naturalmente nós vamos continuar a acompanhar. Relativamente ao plano de recapitalização e reestruturação do Banco Econômico, o plano continua, a administração do banco remeteu-nos vários cenários que vão no sentido da melhoria da operação do banco. Nós analisamos os cenários que nos foram propostos e temos estado a interagir com o banco no sentido de virem a ser tomadas as melhores decisões, quer para o próprio banco, quer para o sistema bancário nacional. Isso é um termo muito pesado e geralmente é um termo que os bancos centrais, quando esse tipo de situações ocorrem, não se fazem anúncios, né, em conferências de imprensa, principalmente quando se trata de uma conferência de imprensa na sequência da reunião do Comitê de Política Monetária, né? Nós temos estado a interagir com a administração do banco e temos estado a analisar
as várias propostas de continuidade da operação que nos tem sido proposta pela administração, e nós vamos continuar a interagir com o banco, e qualquer alteração que venha eventualmente a ocorrer, os senhores jornalistas serão informados. Muito obrigado por terem vindo a mais uma conferência de imprensa, por sinal a primeira do ano, e continuação de um bom ano.